agradecer o convite formulado pela Escola Superior do Ministério Público da União, a todos que fazem a escola e o CNMP na sua unidade de capacitação. A conselheira Fernanda aqui, agradeço, todos da escola também, pelo convite feito. Tema bastante instigante, né, para se discutir em meio ao momento que nós vivemos e toda a questão que está discutida ou que está posta na reflexão desse dia de hoje. Os diálogos democráticos, como está posto aqui, solicitado como sendo, né, o nome do evento, liberdade de expressão, ele se mostra relevante, principalmente quando a gente percebe a limitação própria do direito para... Eu vou colocar aqui qual é o tempo que a gente vai dispor, só para a gente poder... Acho que é 15, 20 minutos para cada um, mais ou menos. Ok. Ok, eu vou só colocar aqui para não perder. Então, dentro de uma perspectiva em que o direito encontra os seus limites, né, não tem a capacidade de resolver todos os seus problemas, a compreensão, e hoje a gente teve a oportunidade aqui de escutar tanto a temática da liberdade de expressão no âmbito da discussão da imprensa, da academia, agora sobre liberdade religiosa, e o tema sobre a questão do ponto de vista dessa liberdade de expressão, o tema proposto de liberdade de expressão de membros do Ministério Público, é algo que se mostra relevante também para que a gente possa, enfim, fechar essa reflexão sobre diálogos democráticos, liberdade de expressão, na Escola Superior do Ministério Público da União, em conjunto com o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa destacar, e que eu destaco na minha análise, é a peculiaridade, né, da própria condição estrutural e dentro do conjunto, né, republicano constitucional do Ministério Público brasileiro. Eu acho que falar de liberdade de expressão antes de fazer uma reflexão específica sobre o que é o Ministério Público brasileiro, ela perderia a sua compreensão em que âmbito específico se dá essa necessidade ou não, ou os limites ou não dessa liberdade de expressão. Por quê? Porque o Ministério Público brasileiro ele é formatado dentro do contexto que nós o formatamos na Constituição de 88, com a criação do Ministério Público que vai além da sua perspectiva de percepção criminal ou penal e que vem buscar ou trazer uma identidade ou uma percepção do Ministério Público que tem compromissos que vão além, né, dessa área simplesmente penal. O artigo 127 da Constituição, em sua literalidade, ele vai dizer: o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Essa forma de pensar o Ministério Público, ela se dá dentro de um contexto histórico, que não pode ser desconsiderado. Né? A Constituição de 88, ela é o feixe, né, de um processo de redemocratização em que o avanço ou o esgarçamento de certas relações institucionais em um período de não liberdade ou um período de não regularidade democrática fez com que se notasse a importância de que dentro do cenário do arcabouço estrutural e institucional brasileiro existisse uma instituição capaz, para além da sociedade civil organizada, principalmente quando você tem um período em que essa sociedade civil organizada se viu tolhida, né, durante muito tempo, de nós, nesse novo projeto constitucional, termos dentro desse arcabouço político uma instituição, e o Ministério Público, talvez pela sua capilaridade, pela sua existência, pelos caminhos que já vinha trilhando com a Lei da Ação Civil Pública e outras atuações que expandiam a sua atuação para além
da atuação no âmbito criminal, se mostrou, e isso foi fruto de muito debate, muita discussão, né, durante a Constituinte, nos próprios eventos das associações de classe do Ministério Público. Existe a Carta de Curitiba, que foi importante nesse processo, que se tentou apontar um encaminhamento do que seria o Ministério Público na perspectiva dos que faziam o Ministério Público naquela época. E essa ideia de um Ministério Público que juntasse tanto as atribuições que já lhe eram tradicionais, como também algo que é ligado mais à própria ideia de ombudsman ou de defensor dos direitos e garantias individuais e, destacadamente, do regime democrático, se construiu como um modelo adotado no Brasil, que é um modelo peculiar, vamos dizer assim, né? Um modelo peculiar do Ministério Público. Então, peculiar no sentido de que ele incorpora elementos que pertencem a outras instituições em outros ordenamentos jurídicos e que dá a ele esse caráter transversal de tanto ser responsável pela persecução criminal, pela propositura da ação penal, mas que contém um Ministério Público do Trabalho, que tem um outro perfil, que tem um outro compromisso, mas que se irmana com as atribuições que foram trazidas ao Ministério Público em geral nessa defesa da cidadania, né? Nessa defesa do regime democrático, nessa defesa dos interesses sociais. E aí a gente vai precisar pensar o Ministério Público dentro desse contexto. Por isso que, quando aqui tratamos dessa temática, se mostra importante que pensemos sobre essa perspectiva de um Ministério Público formado por agentes políticos. Agentes políticos na sua concepção ampla do termo de política. Os membros do Ministério Público que são alçados ao caráter constitucional com todas as garantias que são semelhantes à da magistratura, porque se entendeu que era relevante, mas eles possuem um papel institucional, constitucional, completamente distinto da magistratura. Por mais que existam em outros países semelhanças, inclusive lugares que têm um mesmo corpo estatal de juízes e que fazem as funções do Ministério Público, no Brasil não é esse o locus que se procura estar o Ministério Público. O Ministério Público ele vem para além da discussão, como eu digo, repetindo, criminal, que era o papel tradicional, e até por conta disso, se busca incorporar a esse mesmo corpo outras condições, de modo a que haja um fluxo contínuo. Nós não precisamos pensar isso, é um problema, porque nós somos dotados de unidade, né, e indivisibilidade, de que não existe o Ministério Público dos Direitos Humanos, o Ministério Público é a Procuradoria dos Direitos do Cidadão, e o Ministério Público Criminal é outra coisa. Isso vamos dizer assim, algo problemático na própria percepção de que é preciso perceber que o Ministério Público, na sua unidade, ele pretende e deve ter a compreensão de que suas atribuições, elas abrangem todas essas perspectivas. Então, esse Ministério Público, ele vai ser composto por agentes políticos que não vão se limitar à atuação processual ou à atuação meramente estrita nos autos para dar concretude ao seu conjunto de atribuições. O que é que eu quero dizer com isso? Para que o Ministério Público, nas suas atuações, possa efetivamente buscar a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, se mostra fundamental que ele possa participar ativamente, não como indivíduo, eu vou fazer uma distinção, mas como agente político do debate que se estabelece na arena pública sobre esses direitos quando eles estão em xeque. Não vai ser apenas uma atuação que vá judicializar ou que vá representar uma manifestação processual
do Ministério Público que vai garantir essa concretização dessa atividade. O Ministério Público precisa estar aberto ao debate público e promover o debate público, participar desse ambiente que se chama esfera pública, vamos dizer assim, para que ele possa defender, e aí partindo do pressuposto de que antes de direita, de esquerda, governo ou oposição, assim define Paulo Bonavides, o que seria o caráter do Ministério Público, o Ministério Público é um Ministério Público constitucional. E o Ministério Público Constitucional é um Ministério Público que, como qualquer agente do Estado na República Federativa do Brasil, à luz da Constituição de 88, ele tem vetores da sua atuação que devem equilibrar. Para além dos vetores específicos do Ministério Público, nós temos claramente que perceber que a própria República Federativa do Brasil, ela possui objetivos fundamentais, estão lá, constituem, no artigo 3º da Constituição, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, nós devemos compreender a formulação do Ministério Público, primeiro, como uma entidade, um órgão do Estado que tem especificidades que exigem dos seus agentes políticos, dos seus membros, servidores, todos da sua ordem, do seu conjunto, uma sintonia tanto com as suas atribuições, que estão lá no 127, como também com esses objetivos, né, que nós estamos ali a apresentar e a tratar. E isso não se exaurirá numa manifestação tão somente, ou numa ação tão somente voltada ao corpo, vamos dizer assim, dos processos. É por isso que vai haver toda uma regulamentação, audiências públicas, né? Procedimentos específicos que vão ser produzidos e regulamentados porque não existiam para essa atuação, para que isso também tenha um grau de controle, de accountability, como se faz. O Ministério Público, ele deve ser transparente e a sua atuação, e aí é sempre uma discussão interessante, mas eu não vou aprofundar nesse, até pela questão do tempo. Se a gente fala que o Ministério Público, na Constituição, no modelo brasileiro, ele é uno, ele é indivisível, mas ele é dotado de autonomia funcional como seus princípios fundamentais. Normalmente se fala em outros ramos, em outros modelos institucionais de outros países, em um Ministério Público dotado de unidade, divisibilidade e hierarquia, para garantir essa circunstância. Mas no Brasil também tem um quê histórico, o porquê de assim ser. Por quê? Porque não raro na história política brasileira, em situações de crise profunda ou rompimentos institucionais, essa figura do Ministério Público, por conta talvez até quando ele tinha uma posição de menos independência, muitas vezes não pôde exercer, principalmente na garantia de direitos, né, abusos, a sua função por conta desse modelo. Então, por mais contraditório que pudesse parecer, a mim me parece, da leitura dos textos e das circunstâncias históricas que levaram à formação do Ministério Público, como a gente entende, que a independência funcional, naquele contexto, foi um remédio ou uma proteção para que se pudesse garantir a cada membro, em cada cidade, em cada comarca, em cada lugar, dotado desta nova perspectiva de um Ministério Público que transversalmente deve ser o ator responsável como dominus litis na ação penal, mas o responsável pela garantia do regime democrático ou dos direitos fundamentais. Ou seja, ao trazer todas essas atribuições a um só indivíduo, você traz a ele também a percepção de que ele tem a responsabilidade. E para isso, imaginemos um país continental como o Brasil,
e um país que constrói uma Constituição que tem uma perspectiva programática. Nós não estamos dizendo que tudo que está na Constituição já é um fato concreto. Ele é um programa a ser cumprido. É um desafio que foi posto pelo Constituinte de 88, dentro de um momento histórico social no mundo, inclusive, né? E essa perspectiva exigia que existisse motores, vamos dizer assim, de concretização desses direitos. E dentro desse arranjo possível, daquilo que foi possível, o Ministério Público era um dos elementos que se tinha como importante para a concretização desses direitos. E para isso, principalmente nesse contexto que a gente está falando, era preciso ter autonomia, né? Era preciso ter independência para eventualmente se contrapor a algumas circunstâncias. Isso gerou problemas, isso nos gera problema hoje? Claro. Né? Alguém falou aqui hoje que disse que o problema hoje é que a gente tem uma orquestra só de solistas. Né? Foi a expressão utilizada. Uma orquestra pressupõe coordenação, pressupõe papéis distintos, alguns de mais destaque, outros menos, mas que não significa melhor ou pior, mas uma ação coordenada para o resultado final. E isso a gente tem tido, em si, alguns problemas. Mas por que eu estou falando isso? Porque não dá para desvincular o exercício da liberdade de expressão do membro do Ministério Público desse contexto. E esse contexto ele é fundamental para dar concretude e sentido ao que é liberdade de expressão do membro do Ministério Público. Porque tirar isso, ou relatar e tentar, ou não ver dentro desse contexto, não vai dar a amplitude que se faz necessária. Então, vários conflitos podem advir e nós, diuturnamente, estamos nos deparando com isso. Recentemente, no período que houve os momentos mais difíceis que ocorreram, vamos dizer assim, da história política recente do Brasil, houve uma representação que foi feita, e isso é interessante para constituir o que a gente está falando, porque alguns membros do Ministério Público se manifestaram publicamente em relação a situações que se entendiam como indevidas ou como inadequadas no que diz respeito a esse equilíbrio e defesa do regime democrático. Houve, por exemplo, uma manifestação de centenas de membros do Ministério Público que foi endereçada ao Congresso Nacional e que dizia que, na percepção daqueles membros do Ministério Público, não havia bases jurídico-legais para o impedimento da então presidente Dilma Rousseff. E isso era um debate nacional. Isso era um debate forte, era um debate que estava no seio e que colocava, inclusive, em perspectiva, suspensão, o que ia acontecer nos próximos capítulos da vida nacional. E houve manifestações a favor, contra, passeatas, e houve manifestações de membros do Ministério Público, inclusive com faixas, sou MP, sou contra o golpe, manifestações públicas a respeito disso. E isso foi bater na Corregedoria Nacional do Ministério Público. Representação contra centenas, foi em bloco, porque juntou essas notas e esses membros do Ministério Público foram levados à apreciação da Corregedoria, então, na época. O que é que o corregedor, então, na época, Cláudio Portela, fez? Ele arquivou, dizendo que não havia falta funcional, porque se alegava que aquilo ali era atividade político-partidária. E ele disse, não, isso não é atividade político-partidária. Nós vivemos um momento de tensões muito fortes no país, o país se encontra dividido e existem perspectivas diferentes sobre o que é a defesa do regime democrático. E a atuação política não está vedada ao membro do Ministério Público. O Ministério Público, pelo contrário, ele tem que ter atuação política. Ele não pode ter atuação política partidária. E eu não estou falando nem dele como indivíduo, eu estou falando como agente político que é. E não é o fato de certas bandeiras partidárias defenderem certos pontos de vista, que algumas vezes podem ser os mesmos dos membros do Ministério Público que se pronunciam, não é isso que vai identificar essa atividade como partidária. Ele arquivou aquela representação,
mas abriu um procedimento de pesquisa e estudo sobre essa relação entre manifestação pública do Ministério Público e atividades políticos partidárias e, eventualmente, as restrições que existem em relação a isso. Isso deu, no processo de abertura disso, o espaço para que as entidades falassem, né, se pronunciassem. Nós, inclusive, nesse contexto, parte desses membros fundaram uma associação que hoje se chama Coletivo por um Ministério Público Transformador, do qual eu faço parte, outras pessoas também fazem parte, que tem como objetivo fazer uma reflexão crítica sobre esse papel do Ministério Público. Ou seja, qual é o papel do Ministério Público constitucional, e resgatando o nome transformador, vem porque era a perspectiva inicial da Constituição. Um Ministério Público que pudesse, a partir dos desafios que foram colocados pelo Constituinte e através dos instrumentos que lhe foram dados, transformar a realidade social em busca desses objetivos programados que se encontravam. Então, essa associação ela busca um resgate do Ministério Público Constitucional, uma reflexão crítica sobre isso. E a gente se pronunciou nesse procedimento. Tem aqui até um colega que foi coautor dos estudos, que depois virou um artigo, que foi, eu vou terminar, depois passar aqui e voltar para o eventual debate, o Daniel, aqui do Ministério Público de Minas Gerais. E essa discussão ela foi levada, e nesse debate público importante que a Corregedoria Nacional promoveu, saiu a regulamentação da de 2016, se eu não me engano, que busca, acho que é isso, é a Recomendação de Caráter Geral número 1 de novembro de 2016, que busca balizar essas ações. E dentro dessa regulamentação, não só condutas vedadas foram estabelecidas, tentando pormenorizar o que seria considerado atividade política partidária, mas também foi justamente destacado, inclusive na época pudemos ter uma reunião com a equipe da Corregedoria apontando essa diferença entre atividade política e atividade política partidária, que por mais que houvesse uma vedação ao membro do Ministério Público na Constituição, a partir da Emenda Constitucional 45, de atividade política partidária, isso não pode ser entendido de forma tão ampla que impeça o Ministério Público, a partir dos seus membros, enquanto agentes políticos, de terem atividade política na defesa dos interesses institucionais que lhes são atribuídos. Isso ficou ressaltado, inclusive, nessa recomendação. Mas, para terminar e passar para o colega e eventualmente a gente fazer um debate, essa discussão toda ela descamba também para uma outra reflexão, que é a manifestação individual do membro, independentemente da sua condição de agente político, que também na compreensão que eu defendo e entendo, fruto dessa reflexão, ela não pode ser tolhida de uma maneira, vamos dizer assim, o fato de você ser membro do Ministério Público lhe retira a condição de cidadão e você não pode se expressar politicamente porque há uma vedação de atividade política partidária. Não. Os direitos e garantias devem ser considerados a partir da sua ótica de que as limitações elas devem ser interpretadas restritivamente, porque a regra é a liberdade. Agora, claro, para os excessos, isso vai existir todas as regras, tanto das leis orgânicas quanto das vedações constitucionais, que vão estabelecer os parâmetros que devem ser colocados. E um tema que nos coloca diante de uma grande reflexão, eu deixo aqui o debate para o colega refletir sobre isso, é a potencialização de tudo isso que a gente discutiu com as redes sociais. Porque isso passa a ser um instrumento amplificador de todas essas questões num ambiente que tem uma abrangência muito grande e principalmente diante de uma realidade que é as fake news, os processos de desinformação e qual o papel do Ministério Público e como deve se comportar o membro do Ministério Público nessa arena virtual. Eu acho que, como disse aqui o representante dos jornalistas,
A regra é a liberdade. A regra é a liberdade. A restrição ou a responsabilização é o que vem depois. E o parâmetro de observação que deve ser levado para analisar os casos concretos é desse membro do Ministério Público que, na sua atuação, mesmo que seja nas redes sociais, a partir de uma reflexão sobre as suas atuações, deve guardar prudência e responsabilidade no sentido de ter a percepção da sua potencialidade quando fala como membro do Ministério Público, mas que não pode ser tímida quando implicar na defesa de garantias que a ele cabe discutir. É preciso ter muito cuidado com essa relação, não é uma relação fácil com a imprensa, a questão da espetacularização do processo penal, dessa relação do Ministério Público com a mídia, diante de objetivos que pretende alcançar. Ela é uma relação delicada e precisa ser mais aprofundada, e isso pode gerar situações que não são devidas, adequadas. Nós vivemos agora toda uma discussão sobre, sem querer fulanizar ou tratar de forma pormenorizada, individualizando, mas a atuação dos membros do Ministério Público na Lava Jato, em face desse contexto da relação com a mídia. Isso é algo importante que tem que ser discutido, por como é que funciona isso, mas isso dá esse contorno de compreensão que, ao final, temos que perceber na compreensão desse que vos fala aqui, é que nós precisamos perceber o Ministério Público nessa sua nova condição de agente político que pode produzir e deve tentar produzir consensos emancipadores que não necessariamente vão se resolver numa lide judicial e que, com isso, tem nessa sua fala, nesse seu exercício contínuo de debate público, um instrumento importante de proteção de uma política efetivamente democrática e que respeite e garanta a continuidade de um regime em que as diferenças, que a pluralidade possam efetivamente ter o papel devido. Eu agradeço a atenção e muito obrigado.